Abra sua Bíblia no Salmo 147. Nesta manhã eu quero meditar com vocês, sobretudo com as mães, as mulheres, mas de fato esta mensagem vale para os pais, vale para os homens. O tema é Mães Fracas, Deus Forte. Poderia muito bem ser Pais Fracos, Deus Forte. Eu fraco, meu Deus forte. Salmo 147, versículos 3, 4 e 5. O Senhor cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. O Senhor conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Essa é a palavra do Senhor. O Dia das Mães pode ser doloroso. Algumas mulheres sentem dor por não conseguirem engravidar. Há também aqueles que sofrem por recordarem e não terem mais por perto a mãe para os afagar. Existe ainda os que padecem por não terem tido mães que tenham sido capazes de os amar, proteger e cuidar. Mas nesta manhã eu quero me dirigir às mães que sentem o peso da maternidade as esmagar. Há mães que muitas vezes, ao olharem para os filhos, se sentem esmagadas pelo peso da responsabilidade de ter que criá-los, de ter que educá-los, em face de tantos obstáculos que nós enfrentamos na vida. Nossas circunstâncias, eu sei, tantas vezes se apresentam gigantescamente esmagadoras e impossíveis aos nossos olhos, impossíveis de serem superadas, as circunstâncias, as dificuldades. Some-se a isso tudo o peso da maternidade. É realmente esmagador. Eu sei, mamãe, que você tem o desejo de criar filhos piedosos, filhos bem equilibrados, filhos encaminhados na vida. Mas muitas vezes eu sei, você sente que não consegue ir além de simplesmente manter a casa arrumada. Não consegue ir além de manter a barriga dos filhos cheia. Não consegue ir além de deixar as roupas bem cuidadas, de servir de motorista para filho, de ensinar tarefas. E claro, você não consegue, ou sente que não consegue ir além de impedir que a Terceira Guerra Mundial exploda dentro da sua casa. Eu sei bem, mamãe, que você não tem tempo sequer para suas necessidades fisiológicas. Já ouvi mãe dizer isso para mim. Com as mãos na cabeça, unhando o couro cabeludo e dizendo: pastor, eu não tenho tempo nem para ir no banheiro. Há dias em que você não vê a hora de todo mundo cair na cama e apagar, e finalmente poder desfrutar de um pouco de paz, de silêncio, só para você. Mas tem mais. Você tem aquela mochila de 1000 quilos nas costas, cheia de medos, de dúvidas,
de tristezas, de comparações, de frustrações, de cansaço, tudo isso nas suas costas. A vida real é bem diferente da imagem ingênua que você formou na sua cabeça antes de que a realidade da maternidade arrombasse a porta da sua vida sem pedir licença. Você romantizou, você idealizou a maternidade, e quando você acorda na realidade, bum, é esmagador. Agora, por favor, não me entenda mal. Eu sei que você é imensamente grata a Deus por ser mãe, e deve ser, é um privilégio. A maternidade é um dom precioso de Deus e um privilégio que mulher alguma merece. Eu sei que você sabe disso. No entanto, sei também que a maternidade é uma estrada que muitas vezes leva você a caminhos que você nunca desejou ou que você jamais imaginou. É por isso que eu digo, o Dia das Mães, por mais delicioso que seja, pode ser muito doloroso. Porque ser mãe é sim uma delícia, mas não é menos doloroso em todos os sentidos. Minha mãe morreu, eu estava com 40 anos. Tenho 48, faço 49 esse ano, se Deus permitir. A minha avó materna morreu, eu tinha 25. A minha avó paterna morreu, eu tinha 45. E desde que Samuel nasceu, há 18 anos, Samuel meu filho, e depois a Isabela, há 16 anos, eu acompanho a jornada de mães, a jornada da mãe dos meus filhos, a jornada da Cris como mãe. E algumas coisas eu aprendi assistindo de perto a caminhada dessas mães. Porque eu fui o tipo de filho que sempre se deitou do lado da mamãe. Minha mãezinha, como eu a chamava. Eu fui o tipo de filho que sempre preferiu a mãe e as avós como presença. O tipo de filho que preferiu a tia, que eu chamo carinhosamente de madrinha. A tia que me recebia em São Paulo desde pequeno. Eu sempre fui mais agarrado a essas mães. E agora, a melhor mãe que eu já vi, que é a mãe dos meus filhos. Eu aprendi o seguinte: os anos de maternidade são misturados com alegrias e tristezas, doçura e dor, crescimento e perda. Mas eu tenho visto que em tudo isso Deus se mantém fiel, conduzindo com sucesso cada uma de vocês através de inumeráveis noites sombrias da alma. Mas eu sei de outra coisa. Por mais que vocês atravessem as noites escuras, sob os cuidados de Deus, e vocês sabem que Deus está cuidando de vocês, a luta interna muitas vezes não vai embora, ela permanece lá dentro, latente. E é desde que você ouve o primeiro choro do seu filho ou de sua filha, questões do tipo: eu não tenho leite para amamentar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não estou conseguindo amamentar, ou eu não consegui amamentar meus filhos, eu não estou sendo a mãe que meus filhos precisam, eu não estou sendo boa o bastante, eu não imaginei que seria tão difícil ser mãe, eu acho que eu não vou aguentar. Ou talvez você pergunte: será que meus filhos vão se encaminhar na vida? Será que eles vão se manter na fé?
Ou talvez aqueles momentos mais terríveis, onde você olha para os filhos e enxerga os descaminhos deles e você se pergunta: onde eu errei, meu Deus? E talvez você exclame: ah, se eu tivesse conseguido fazer mais, ah, se eu tivesse mais força, ah, se eu tivesse feito diferente. E por aí vai, gente. Cada mãe carrega seus próprios medos, suas próprias ansiedades, suas lutas. Mas todas vocês, eu sei e eu oro, desejam ser a mãe que seus filhos precisam. Esse é o seu grande sonho. A mãe que meus filhos precisam. Não é verdade, mamãe? Esse é seu desejo. Mas deixa eu te contar um segredo. Quando não te tornam indiferentes, ou os fardos que você carrega, os temores da maternidade, isso quando esses fardos e esses temores não tornam você mãe indiferente, cínica. Tem mãe assim, insensível. Foi o medo que ela encontrou de se blindar para conseguir sobreviver. Ela é indiferente em face de tantos pesos, de tantos temores. Então, quando você não se torna indiferente, fria, insensível, por causa dos fardos e dos temores da maternidade, o outro extremo é que você se consome por dentro. Se enche de ansiedades, ansiedades perpétuas no coração, que adoecem até seu corpo. Mas há um caminho melhor. Diante dos temores, diante do peso da maternidade, nem insensibilidade, nem ansiedade que adoece. O caminho é que todos os obstáculos da maternidade, pela graça de Deus, são o meio de Deus levar você aos pés daquele que não apenas está no controle, mas que sabe exatamente do que seus filhos precisam, e sabe mais do que você, e ama mais do que você os filhos que Deus te deu. Essa é a via segura, essa é a via que glorifica a Deus e abençoa você. Então, se você está se sentindo sobrecarregada, inadequada, insuficiente, se você está com medo, se você está desanimada como mãe neste domingo do Dia das Mães, eu estou aqui para te fazer 2 convites. Para mãe em qualquer etapa da maternidade. Esteja você grávida do primeiro filho ou filha, seja você tataravó. Tenho 2 convites para você. Primeiro, lançar seus fardos aos pés de Cristo, lembrando-se do tamanho do Deus ao qual você serve. E segundo convite, enxergar qual é o seu papel de verdade como mãe, através das lentes da Bíblia. Porque existe muitas receitas por aí, sobre como ser mãe, qual é o papel de uma mãe. Mas a pergunta que eu sempre faço é: tais receitas passam pelo crivo das Escrituras? Então, em primeiro lugar, meu convite é: lance seus fardos aos pés de Cristo, lembrando-se do tamanho do Deus ao qual você serve. Em segundo lugar, aprenda, enxergue qual é o seu real papel à luz da Bíblia. Eu quero que você veja, leia comigo e enxergue quem é o seu Deus, mamãe. Salmo 147, 1. Veja o tamanho do seu Deus. Salmo 147, 1. Louvado seja o Senhor,
Como é bom cantar louvores a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. Olha o que o seu Deus faz, mamãe. O seu Deus reconstrói Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios, por causa dos pecados deles. Deus te livre disso, mas pode ser que você esteja no meio disso, e pode ser que um dia você se veja no meio de ruínas, as ruínas da vida de um filho, destruído pelo pecado. E nessa manhã o Senhor diz a você, mamãe, o Senhor reconstrói Jerusalém. E traz o pródigo de volta a Israel. Talvez essa seja a sua dor nesta manhã. Os cacos da vida do seu filho. Longe do Evangelho. E a melhor maneira de você ajudar esse filho é, em primeiro lugar, admitir e enxergar a realidade. Ele está se destruindo ou foi destruído pelo pecado. Mas meu Deus pode reconstruí-lo e trazê-lo de volta. Esse é o seu Deus, mãe. É isso que você mais precisa ter em mente nesta manhã. O que mais ele faz? Verso 3, ele cura os de coração quebrantado. Ele enfaixa suas feridas. Ele sabe de cada detalhe, porque olha o que diz o verso 4. Ele conta as estrelas e chama cada uma delas pelo nome, meu Deus. Deus tem um nome para cada estrela. Esse Deus conhece os menores detalhes da sua vida e da vida do seu filho. Nosso Senhor, diz o verso 5, é grande. Seu poder é absoluto, não é relativo. Não é relativo no sentido de que depende da circunstância, não. É absoluto, ontem, hoje e será para sempre. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Esse é o seu Deus, mãe. Esse é o seu Deus. Olhe para Ele, enxergue Ele. Busque nele, por meio de Jesus Cristo, o que está prometido aqui. Do verso 1 ao 6, este é o seu Deus. Mas, qual é o seu papel real como mãe? O que seus filhos de fato precisam de você como mãe? Pense comigo. Será que seus filhos precisam de uma mãe sem traumas, sem bagagens de medos, dúvidas, temores, inseguranças? Será que seu filho precisa de uma mãe fiel e dedicada ao lar? Uma mãe que guarda os filhos dos perigos e protege os filhos do mal ao longo dos caminhos? É desse tipo de mãe seu filho precisa. Uma mãe que faz devoções diárias com os filhos, em família, traz os filhos fielmente à igreja. Uma mãe que corrige, uma mãe que disciplina. Ou seu filho precisa de uma mãe que oferece a eles as melhores oportunidades educacionais, médicas e etc. Uma mãe que os oferece o melhor para o crescimento e o desenvolvimento deles. Será que seu filho precisa de uma mãe forte? De que seus filhos precisam? Sim, meu povo, essas coisas são boas. Todas elas e muito mais. Mas deixa eu te dizer o que, em última análise, seu filho, de fato, segundo a Bíblia, precisa. Essas coisas são boas. Uma mãe que cuida do lar, uma mãe que protege os filhos dentro da medida, né? É claro. Uma mãe que, por causa talvez da sobrecarga de trabalho do marido, que tem o papel de prover para o lar, talvez ela tenha que gastar mais tempo ela mesma, às vezes sozinha, na devocional com os filhos, etc. Essas coisas são boas.
Mas não são essas as coisas que seus filhos mais precisam de você como mãe. Eu vou parafrasear Jesus em Mateus 23, 23. Façam todas essas coisas que eu acabei de mencionar, sem, contudo, omitir o que realmente é essencial. Porque se você fracassar em todas elas, mas for vitoriosa no que é essencial, você terá sido a mãe que seus filhos precisam. E como eu tenho vivido para assistir mães que são as melhores em todos os níveis, mas fracassam naquilo que a Bíblia de fato diz que uma mãe precisa ser para os filhos. Mas o que é isso, pastor? Antes e acima de tudo, seus filhos precisam dessas 3 características. Primeira, uma mãe que ama Jesus mais do que uma mãe que faz tudo certo. Guarda isso, mãe. Seus filhos precisam de uma mãe que ama Jesus mais do que uma mãe que faz tudo certo. Segundo, uma mãe que se submete ao plano amoroso de Deus, mesmo quando o plano de Deus não foi ou não é o plano dela mesma. Coisa mais irritante para um filho é assistir uma mãe relutando ao plano de Deus para a vida dela. Esse é o modo que as mães mais provocam a ira dos filhos. Porque os filhos não são bobos, nós não somos bobos. Você não é boba, mamãe, você também é filha, foi filha. E não tem coisa que irrita mais um filho, não tem pecado maior contra Deus do que você relutar diante do plano de Deus para a sua vida, sabendo que o seu plano não é o plano que Deus teve para você. Então seu filho precisa de uma mãe que se submete ao plano amoroso de Deus, mesmo quando o plano amoroso de Deus não é o plano que você fez para a sua vida. Isso é libertador e glorifica a Deus e abençoa os filhos. E por fim, uma mãe que crê que Deus é maior que os seus traumas, que os seus fracassos, que as suas circunstâncias. Uma mãe de fé. Deixa rapidinho eu mostrar para vocês, desembrulhar cada um desses. O que de fato seus filhos precisam. Primeiro, uma mãe que ama Jesus mais do que uma mãe que faz tudo certo. Porque esta é a realidade, mamãe. Deixa eu pintá-la para você. Esta é a realidade. Você falhará como mãe. Mesmo que você tente o melhor, você falhará. E você vai falhar de pelo menos 2 jeitos. Você vai falhar pelos exageros. Você falhará pela superproteção. Você falhará pelo desperdício do tempo. Você falhará pela transmissão de maus hábitos, pela disciplina com raiva ou por negligência do outro lado. Você vai falhar ora por exagero, ora por negligência. Você vai cometer erros. E mesmo as suas melhores ações feitas em favor de seus filhos, mesmo essas melhores ações estarão misturadas com o pecado. Porque nós somos, em essência, pecadores. Seus melhores esforços estarão misturados de pecado. Viver, portanto, viver tentando ser a mãe perfeita para os seus filhos, vai te deixar ainda mais frustrada, desanimada, cheia de culpa, cansada.
Porque o alvo de Deus não é que você seja uma mãe forte, uma mãe perfeita. O alvo de Deus é que seus filhos precisam assistir na sua própria vida o desabrochar de uma mãe que ama mais Jesus do que busca a perfeição. Porque a mãe que ama Jesus buscará a santidade, e a santidade é o que seus filhos mais precisam. Portanto, seus filhos precisam que você pare de se fixar em seus sucessos. Serve para os pais também. Tudo que eu estou dizendo para a mamãe serve para o papai nessa manhã. Seus filhos precisam que você pare de se fixar em seus sucessos, em seus fracassos, e comece a fixar os olhos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Do contrário, você não conseguirá correr a corrida que te está proposta. Olhe para Jesus, ame Jesus. Mas como você pode fazer isso? Você, mamãe, precisa moldar a sua vida pela palavra de Deus. Você tem que separar tempo de qualidade com Deus para ler e para orar. Você fará isso, mamãe, fazendo dessas disciplinas espirituais uma prioridade, Bíblia e oração. Na prática, sabe o que isso significa? Significa menos Instagram e mais intimidade com Deus. Menos televisão e mais tempo com Deus. Menos opinião e mais ouvidos para Deus. Eu sei que esse tempo de qualidade com Deus vai variar de acordo com a época da sua vida. Esse tempo de qualidade com Deus é diferente para uma mãe de recém-nascido e uma mãe de filhos criados. É diferente para uma mãe de filhos na idade escolar. Eu sei que esse tempo de qualidade com Deus vai variar de acordo com o momento da sua maternidade, mas o que é imprescindível é que você priorize tempo com seu Deus em leitura bíblica e oração. Porque à medida que você tirar os olhos de si mesma e fixar seus olhos em Cristo, seus filhos vão começar a ser expostos a algo muito maior e impactante. Sabe o quê? Sabe o que é mais impactante do que o seu perfeccionismo como mãe, como pai? Sabe o que é mais impactante? E aqui eu vos falo como filho de pais que não foram crentes e que tentaram sim o melhor por mim. Sabe o que eu nunca vi em meus pais? Pelo que eu mais lamento? Piedade. Piedade é o que impacta filhos. É o que deve impactar. E piedade não é algo natural, é fruto de andar com Deus, como Enoque andava com Deus. É fruto de Bíblia, de oração. Seus filhos não precisam tanto de uma mãe lutando pela inatingível perfeição. Você não vai ser perfeita, mãe, você não é, papai. Nós não somos perfeitos, portanto, nossa luta não é pela perfeição, nossa luta é pela piedade. Obtendo a piedade, você ainda falhará. Sim, você falhará. Mas à medida em que buscar crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, em ritmos tangíveis, palpáveis de vida, você vai ser capaz de amar Jesus muito mais. E esse amor por Jesus, naturalmente, vai se transbordar na vida dos filhos preciosos que estão te observando de perto. Seus filhos precisam de uma mãe que ama Jesus mais do que uma mãe que faz tudo certo. Seus filhos precisam muito mais de uma mãe piedosa do que de uma mãe perfeita. Menos exageros com a manutenção da casa arrumada e mais entrega à devoção com Cristo Jesus, mamães.
Tem mais. Segundo, seus filhos precisam de uma mãe que se submete ao plano amoroso de Deus, mesmo quando o plano de Deus não é o plano que você fez para a sua própria vida. Você já sabe, eu não preciso te dizer, sua experiência como mãe é bem diferente do que você esperava que seria ou imaginou. Eu pago $1 milhão se você me convencer do contrário. Primeiro, porque eu não tenho. E segundo, porque você não vai me convencer. Vou repetir, sua experiência como mãe é bem diferente do que você planejou, do que você esperava, do que você um dia quis que fosse ou um dia imaginou. Muito do que você sonhou foi destruído na primeira noite que seu filho não deixou você dormir. Primeiro plano de viagem em família, em que a doença do seu filho, a gripe, a virose, arruinou. Eu com Samuel, lá em Porto Seguro, Cris e tal. O menino me pega uma virose e vai nós ligar para a pediatra, lá em Campinas, doutora Raquel, o menino fez cocô. Que cor é o cocô? Que cheiro é o cocô? E eu falo, meu Deus, eu paguei um pacote de viagem para cheirar cocô. Desculpe, irmãos, mas não é a verdade? A vida é assim. Às vezes tem cheiro de cocô. A maternidade que você vive não é a que você sonhou, imaginou, planejou. Muito do que você sonhou foi destruído, talvez pelas necessidades especiais do seu filho. Alguma doença crônica, algum distúrbio neurológico que alterou a vida, consultas médicas, limitações físicas, perdas financeiras, divisão do tempo entre casa e trabalho, ter que trabalhar tanto, o descaminho do filho, a viuvez, a separação que resultou em você ter tido que criar seus filhos sozinha. Tanta coisa, gente. Honestamente, a sua experiência com a maternidade é o que você um dia sonhou, planejou? Eu duvido que seja. E a próxima pergunta é: você nunca se pegou resistindo a ter que se render e aceitar a realidade como plano de Deus para você e para a sua maternidade? Porque é isso que Deus faz. Ele nos diz: Deus, bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao meu plano bom, perfeito e agradável para você. E a maternidade nos entrega isso, a paternidade, o casamento nos entrega isso. E aqui uma palavra para os solteiros: não seja covarde, enfrente as durezas da vida a dois. É o melhor campo de batalha para a sua santificação. E eis aqui diante de você o homem mais egoísta que já pisou nesse planeta. E o casamento, e a maternidade, a paternidade, dia a dia me trazendo para o plano de Deus, arrancando-me do meu próprio plano que me levaria à destruição. Seu filho precisa muito mais de uma mãe que se rende ao plano de Deus para a vida dela, do que vive lamentando por não ver seus próprios planos se concretizando. Não é incomum você encontrar alguma mãe com raiva, irritada, uma mãe com autopiedade, uma mãe lambendo feridas, porque em vez de fixar os olhos em Cristo e nos planos de Cristo, elas fixam os olhos na vida que elas gostariam de ter, na vida que um dia elas sonharam, um dia elas planejaram. Mas o plano de Deus, bom, perfeito, agradável, nunca é o nosso. E como é importante, nesse momento da nossa igreja, como no início eu avisei, o início de um ministério com embaixadores do rei, mensageiras do rei, como é importante você, mamãe, com filho nessa idade, ou você, mamãe e papai, que já criaram os filhos, ou você que já é um filho criado, mas consegue, como é importante você vir servir, e ao mesmo tempo que você serve seus próprios filhos, netos talvez,
Seus filhos assistem você servindo os filhos catarrentos dos outros. Isso é importante, igreja. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida. E filhos assistem a mamãe, o papai, o crente mais velho da igreja, ele assiste dia a dia, eu e você abrindo mão dos nossos próprios e pequenos planos, para abraçar os planos de Deus. Não que você não vai sentir a dor, porque se render ao plano de Deus não significa que sempre você vai andar com um sorriso no rosto, apesar da mágoa dentro do coração. Não, significa que pela fé, você ao abraçar o plano de Deus, pela fé você pega a sua mágoa, ouça bem mamãe, você pega a sua mágoa, você pega a sua frustração, você pega seu medo, você pega a sua tristeza, você pega seu cansaço e leva a Jesus, pedindo a Jesus que te ajude a confiar na bondade e nos propósitos dEle em cada passo da sua vida. A maternidade, ou ela te leva para os pés de Jesus, ou ela te massacra. Seus filhos precisam de uma mãe que ama Jesus mais do que de uma mãe que faz tudo certo. Seus filhos precisam de uma mãe que se submete ao plano amoroso de Deus, mesmo quando o plano amoroso de Deus não é o seu plano para a sua vida. E por fim, seus filhos precisam de uma mãe que crê que Deus é maior que os seus traumas, seus fracassos e suas circunstâncias. É fácil olhar para as circunstâncias que você ou seus filhos estão enfrentando e se sentir derrotados, sobrecarregados. Seja a falta de dinheiro, a falta de recursos, a doença, o pecado, o hábito herdado, as inseguranças, os medos de uma criança, um evento traumático, uma criança rebelde. Todas as mães e os filhos também serão confrontados com circunstâncias ou acontecimentos que sempre estarão muito além do que nós poderemos lidar por nós mesmos, sempre. No entanto, a bênção de enfrentar essas circunstâncias é que essas circunstâncias oferecem oportunidades para que você, papai e mamãe, abandone aquele pecado caro de estimação, o controle, o domínio, ou o desejo de ganhar a aceitação de Deus. Em vez de se agarrar a isso, confiar em Deus é maior do que você tentar fazer por você mesmo, porque Deus é maior do que as circunstâncias, por mais desesperadoras e massacrantes que elas sejam. As provações da vida, gente, podem se tornar pontos de virada na sua vida. A sua provação, o seu problema, neste momento, na maternidade, pode estar sendo o jeito de Deus dizer: vire à esquerda, porque se você seguir reto, é sua destruição. Ou vire à direita, porque se você continuar assim, ou talvez Deus esteja dizendo, diante desse momento da sua vida, faça o retorno e tome o caminho certo. Os problemas da vida, os problemas da maternidade, os problemas da paternidade são os meios de Deus nos parar na estrada e dizer o caminho certo a ser seguido. E como diria C.S. Lewis, o progresso, em alguns casos, é obtido pelo retorno num primeiro momento. Nem sempre continuar adiante é o melhor. Se você está numa estrada errada, sentido sul do país, querendo chegar em Belém do Pará,
Não tem como você dar a volta no globo. Você vai ter que fazer o retorno e tomar a estrada certa. Que testemunho poderoso será para os filhos quando os filhos virem em você, mamãe, a paz e a alegria, exalando de uma mãe em meio às circunstâncias desafiadoras e diante de seus próprios corações rebeldes, filhos rebeldes, e a mãe exalando piedade, a mãe exalando domínio próprio, a mãe exalando amor, a mãe exalando o fruto do Espírito. E que maior presente você poderá dar aos seus filhos do que proporcionar a eles um vislumbre de um Salvador que é confiável e infinitamente maior do que seus pecados e as suas provações. Querida mamãe, se você se encontra diante de circunstâncias que são mais do que você pode lidar, e a maternidade é isso. Se você não sente que a maternidade é mais do que o que você consegue lidar, é porque você tomou o controle de Deus. Isso te destrói. E destrói seus filhos. Porque você, no lugar de Deus, na sua própria vida e na vida de filhos, é avassalador. Então, se você se encontra diante de circunstâncias que são mais do que você consegue lidar, ou se você se sente inadequada para ser a mãe que deseja ser, deixe-me te lembrar das palavras do salmista, Salmo 147, verso 7. Verso 7. Cantem com ações de graças ao Senhor. Cantem ao nosso Deus louvores com harpa. Ele cobre os céus de nuvens. Ele muda as estações. É Deus quem muda o clima na sua casa, não é você. É Deus quem muda estações. É Deus quem cobre o céu de nuvens ou faz o céu ensolarado. É Deus quem provê chuva para a terra seca. É Deus que faz o capim crescer nos montes. É Deus que cuida de seu filho em última instância. É Deus que alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Portanto, mamãe, papai, aprenda, olha o verso 10. O prazer do Senhor não está na força do cavalo. O prazer do Senhor não está na sua força. Por isso, mães fracas, sim, fracas. Porque quando vocês são fracas é que vocês são fortes. É isso que a Bíblia diz. Seu prazer não está na força do cavalo, diz o Senhor, nem no poder humano. No que o Senhor se agrada, verso 11, o Senhor se agrada de mães que o temem, de mães que põem a esperança no amor do Senhor. É disso que seu filho precisa, mamãe. E à medida que você aprender a confiar em Cristo e buscar em Cristo força, em vez de buscar em sua própria sabedoria, em vez de buscar em sua própria força, em vez de buscar em sua própria capacidade, à medida que você aprender a temer a Deus, em vez de suas próprias falhas, em vez de temer suas provações, na medida em que você se aproximar do Senhor, o Senhor te guiará, te capacitará, te fortalecerá para você ser a mãe que Deus deseja que você seja para os seus filhos. Portanto, mamãe, tenha fé. Deus se agrada de mães fracas, mas que são cheias de fé nele, que é forte. A promessa de Jesus na grande comissão é para você, mamãe. E eu encerro com ela. Mateus 28, 20. Olha de que seus filhos precisam, mamãe. A grande comissão é para a maternidade. Por isso, como eu gostaria de ver você, mamãe, papai, envolvidos no projeto de embaixadores e mensageiras do Rei. Porque é disso que seus filhos mais precisam.
mais do que estudar na escola mais cara de Goiânia, mais do que passar numa federal em qualquer estado do Brasil. Mais do que isso, crente. Seu filho precisa de Mateus 28:20, que diz, em primeiro lugar, uma mãe e um pai que ensinam novos discípulos, que ensinam seus filhos a obedecerem a todas as ordens que Jesus lhes deu. Em primeiro lugar, ensine-os todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Mas em segundo lugar, mamães e papais que se lembram disto. Eu, Jesus, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estou com vocês na maternidade até o fim dos tempos. Isso te dará coragem. Isso te fortalecerá. Isso te dará a consciência do seu maior dever. Primeiro, lembrar-se de que o Senhor está com você. E segundo, ensinar seus filhos o Evangelho. É disso que seus filhos mais precisam. Mães e pais que têm consciência, o Rei está comigo todos os dias, até meu último suspiro. E estará com vocês, meus filhos, mesmo quando eu partir. Enquanto isso, eu existo para ensinar vocês a guardarem todas as coisas que o Rei Jesus nos ensinou. Isso é maternidade. O resto é penduricalho. Escola boa, faculdade boa, casa boa, plano de saúde bom, é penduricalho. Seu filho precisa de Jesus, mais do que do ar que ele respira. E você também, mamãe. Portanto, se você, mamãe, não tem condições de colocar o filho na melhor escola, mas dá o seu melhor para dar a ele Jesus, Deus diz, yes! Não adianta nada você jogar seu filho numa escola batista, numa escola presbiteriana, numa escola evangélica ou numa escola bíblica dominical, achando que terceiros é quem vão dar conta do seu filho ou de sua filha. Não é. Não é o fato de ser escola evangélica ou escola bíblica dominical. A diferença é quando pai e mãe ensinam seus filhos o Evangelho. Por isso que eu tenho medo, meu povo. Mamãe e papai, escuta o que eu vou te dizer. Eu fui pastor em Campinas, eu vi alunos de Unicamp, eu vi alunos de Mackenzie, eu sei o que é pai e mãe vender o rim para mandar um filho para fazer faculdade fora. E ele abandonar a fé. Se você tem condições de mandar o seu filho, primeira coisa, ensine o seu filho o Evangelho, mais do que junte dinheiro para ele estudar. Depois, modele para o seu filho a importância de uma igreja local e diga, meu filho, mais importante do que a matrícula na Unicamp, ou seja onde for, é você achar uma igreja onde você vai continuar plantando a vida no Evangelho. Porque mais do que roupa, dinheiro, escola, seu filho precisa de Jesus. E isso você pode dar de graça. De graça. Eu não tenho plano de saúde para o meu filho, mas eu posso ajoelhar e pedir, é teu, cuida dele. E disso o Senhor se agrada. Eu não tenho dinheiro para pôr na melhor escola, mas eu tenho condições de abrir a boca e discipulá-lo no Evangelho. Essa é a melhor escola. Mães fracas, Deus forte, é disso que os filhos precisam. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre cada mãe nesta manhã. Que elas se agarrem à promessa do Senhor que diz, eu estou sempre com você até o fim dos tempos. E que na fraqueza elas encontrem força
A alegria do Senhor é a força de cada mãe. Que elas encontrem no Senhor esperança, que elas se encham de amor para seguir os teus planos e não o dela mesma. Que elas troquem o peso da bagagem dos traumas e das aflições e dos fracassos e das circunstâncias, que elas troquem isso pela fé em Jesus. E que elas modelem para os filhos muito mais amor por Jesus, muito mais piedade do que perfeição. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre nós, hoje, aqui e para sempre. Amém.